Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Bom, boa noite, meu nome é Marjorie, eu sou médica residente R4 da Gastroclínica, lá da Escola Paulista de Medicina. Bom, a sessão clínica de hoje é uma paciente do sexo feminino, 25 anos, casada, atendente, natural de Santo André e procedente de São Paulo. A queixa principal dela foi febre recorrente há cerca de 3 meses. A data de admissão foi no dia 5 de novembro de 2021. É uma paciente que eu estou acompanhando na interconsulta. A história da moléstia atual é uma paciente portadora de hepatite autoimune que apresentava febre há cerca de 3 meses, recorrente, diária, mesmo em vigência de uso de dipirona, com a temperatura máxima de 39 graus. Há cerca de 10 dias da admissão, do dia 5 de novembro, a paciente evoluiu com cefaleia holocraniana, pulsante, sem episódios prévios, em piora associada a surto de agressividade. Em alguns episódios desse, ela chegou a ser elevada ao AMA, onde foi prescrito Aldol, mais Fenergan e M. Ela também relatava uma perda ponderal de cerca de 10 quilos em 25 dias e relatava uma baixa aceitação da dieta oral. Apresentava também múltiplos episódios de vômitos diários, 5 a 6 vezes ao dia, sendo que a última evacuação tinha sido há cerca de um dia, sem nenhuma alteração, a diurese estava presente e a urina concentrada. Então, o que chamava atenção realmente era uma febre, há cerca de 3 meses, recorrente, cefaleia, há cerca de 10 dias da admissão, alteração do comportamento com surto de agressividade, uma perda ponderal de 10 quilos e múltiplos episódios de vômitos diários. No interrogatório sistemático, a paciente relatava dor em membro inferior direito há cerca de 9 meses, em quadril, com irradiação para a coxa, claudicação, dor e uma dor do tipo choque. Ela negava tosse ou escarro, negava alteração em olhos, ouvidos ou garganta, negava palpitação, vômitos, tinha a história, né, dos vômitos recorrentes que ela relatava, mas negava disúria, corrimento ou sangramento vaginal. Bom, dos medicamentos que a paciente fazia uso, ela usava azetilprina regularmente, 125 miligramas, e prednisona, 20 miligramas apenas. De antecedentes patológicos, uma paciente que tem um diagnóstico de hepatite autoimune, com diagnóstico em 2015, acompanhada regularmente lá com a gente, na Casa das Hepatites. O quadro inicial abriu da hepatite autoimune com hepatite aguda, e aqui é um breve histórico dela lá do ambulatório, que eu fiz a busca. Era uma paciente que é acompanhada desde 2016, sendo que ela não tinha uma adesão terapêutica adequada. A última consulta tinha sido dia 1º de outubro, onde havia alterações de transaminases, o AST estava de 83 e o LT de 73. A última IgG foi de maio desse ano, estava 2.392, e a ultrassonografia, a última que tinha realizado, foi em 2019, que evidenciou sinais de hepatopatia parenquimatosa. O que a gente tinha aqui da biópsia, a biópsia que tem anexada aqui, ela é de 2015, na época do diagnóstico. Ela relatava uma hepatite crônica com moderada atividade de interface, intensa atividade parenquimatosa e colangite linfocitária, com estadiamento 3, infiltrado inflamatório portal septal 3, atividade periportal septal 3 e atividade parenquimatosa 3. Então, esse era o histórico prévio lá do acompanhamento com a gente. Outros antecedentes patológicos, a paciente relatou que teve uma remoção de um nódulo em mama benigno e também tinha alergia a tramal. De antecedentes ginecológicos, deixei em destaque aqui que a paciente era primigesta e teve um diagnóstico de um óbito fetal, um desfecho ginecológico desfavorável, em 22 de julho, com a idade gestacional aproximadamente de 34 e 5, né, 5 semanas de 7. Ela entrou no Hospital São Paulo no dia 20/7 para indução de trabalho de parto através do método combinado de Foley e mesoprostol. O pós-parto normal imediato, teve laceração e teve um natimorto, né, masculino, nascido às 3h52 no dia 22/7. Ela negava etilismo, negava tabagismo. De exames admissionais, era um paciente que estava com a pressão de 14/10, frequência de 95, 37,5 de temperatura, saturação de 95 e o destro de 106.
Era um paciente irregular estado geral, anictérica, cianótica, afebril, corada e estava desidratada, uma cruz. No exame neurológico da admissão, ela estava em Glasgow 15, orientada em tempo e espaço, pupilas isofotorreagentes, sem déficit focal. Respiratório não tinha alteração, nem cardiovascular. O abdômen também era indolor, não tinha massa, não tinha ascite. Ela tinha um edema bem discreto, uma cruz. E o que queixava mais era uma marcha mais antálgica, com dor à palpação em membro em glúteo, né, em músculo do glúteo e piriforme à direita, e sinal de Trendelenburg positivo. Não tinha a ectoscopia circulação colateral visível, nem telangiectasias, nem eritema palmar. Bom, resumo do caso. Temos uma paciente do sexo feminino, portadora de 25 anos, portadora de hepatite autoimune, cursando com febre recorrente há cerca de 3 meses, diária, com cefaleia há cerca de 10 dias, associada à alteração do comportamento, agressividade e episódios de náuseas e vômitos. Então, quais seriam as possibilidades diagnósticas? Bom, nessa nossa plateia nós temos o Henrique, né? Como Não, professor, candidato a responder essa pergunta da Marjorie. Professor, quando eu vi o chamado da aula, né, febre com alteração de comportamento, agressividade, a primeira coisa que me veio em mente foi uma encefalite, pensando numa encefalite herpética. Mas o quadro dela parece ser um pouco mais arrastado, né, do que pensar num quadro agudo, pensando numa encefalite herpética, que faz um quadro bem importante e grave. O que me chamou a atenção é que eu não sei se foi coincidência, mas ela teve esse aborto dela, Marjorie, logo depois ela começou com a febre, foi isso? Então, cronologicamente foi em julho, né, que a gente colocou. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, um pouco depois, porque ela internou lá com a gente início de novembro. Então, voltando 3 meses, coincide, mas não tão. Entendi. E durante a É, gestação a gente chegou a suspender a azatioprina ou ela ficou com asa e não, pré? ficou com asa e ficou com prédio. A gente não chegou a suspender a azatioprina. Então, e Ela chegamos, até. Oi, amiga. não precisamos aumentar a dose depois desse parto dela? Não, depois do parto dela, no dia primeiro, a gente não aumentou a dose, Então, eu ambulatoriamente. no começo, professor, vendo aí, eu até pensei que talvez esse quadro gestacional, alguma infecção relacionada a eu vi que ela teve laceração, eu até pensei nisso, por isso que eu quis saber bem certinho a parte cronológica, né? Mas aparentemente não, ela teve esse parto depois de um mês que ela começou com essa febre, né? Isso, pela cronologia, sim. Bate mais ou menos. Porque eles falam 3 meses, né? A gente não sabe exatamente se foi 3 para 4 ou 3, mas eu acho que não coincide exatamente com o pós-parto dela. Que ela chegou aí até no ambulatório também, no dia 1º de outubro. Então, essa febre estava indo e voltando, mais recorrente. Então, a cronologia talvez não seja tão igualzinha. E ela tinha algum histórico de transtorno psiquiátrico prévio? Ela não, Não, entendi. não. Tá, professor, então, assim, uma paciente que tem uma febre há 3 meses, com quadro de cefaleia, náuseas e vômitos, não pensaria nesse momento no quadro de encefalite herpética, pensando num quadro um pouco mais arrastado. Pensaria aí, não sei, numa neuroinfecção, né, numa paciente que é imunossupressa pelo uso da azatioprina e da prednisona. Uhum. Quadro de febre arrastada, febre não muito alta, pensaria talvez numa neuro-TB, fazendo um quadro de náuseas e vômitos, talvez por hipertensão intracraniana. Acho que mais ou menos isso eu investigaria. E por E ela ser muito pressa, a minha investigação seria com uma tomo antes de talvez funcionar essa paciente. Deixa eu te falar, o primeiro mês de puerpério ele é um estado de imunossupressão, mas sim, alguém já tomando imunossupressor, a gente perde um pouco o parâmetro? Porque ela já vinha tomando imunossupressores, né? isso, ela já vinha durante a gravidez tomando imunossupressor e a dose foi mantida. As transaminases na última consulta estava de 83, né, de TGO, 63 de TGP e foi mantido 125 de asa com 20 de PRED. Então, você acha que não tem nada a ver o NAT morto com o quadro atual?
Doutor, Foi uma situação própria da hepatite autoimune? é difícil a gente associar assim, sem outros dados, mas era uma paciente que também eu procurei o prontuário e não tinha algumas informações importantes acerca de PPD e raio-x. Então, pode ter sido, né, algo do puerpério que pode ter agravado o quadro infeccioso, mas como poderia não ter associação, a depender do que desenrolar, que a gente vai ver. Marjorie, e esse exame físico desse quadril aí, a gente vai pedir E ajuda para o Gama? Hein, vamos. Gama? Desde o início a Marjorie chamou a atenção, né, e despertou aí para aquele quadro de dor, não é, no quadril, claudicação, a marcha, não é, como se aquilo pudesse ser, não é, uma origem também de um quadro infeccioso, ou se aquilo pudesse estar ligado, por exemplo, à necrose asséptica da cabeça do fêmur, porque essa paciente usa corticoide há algum tempo, né? Isso. E a gente sabe que esses pacientes em uso de corticoide, depois de 3, 4 meses, eles já podem fazer necrose asséptica da cabeça do fêmur. Ela tem aquele sinal de Trendelenburg que ela descreveu, que é aquela marcha alterada para contrabalançar a fraqueza do glúteo médio, né? Essas são semiologias, né? Patrick Faber, Trendelenburg, o teste de Thomas, que a gente usa para fazer semiologia do quadril, né, de pacientes com doenças ou sintomas localizados nessa região. Então, assim, me ficou a ideia de que será que aquela dor ela é coincidente com o quadro febril, né, e ali tem um foco infeccioso, né, uma osteomielite de quadril, né, uma paciente imunossuprimida usando corticoide, ou se aquilo é só, né, necrose asséptica da cabeça do fêmur associada ao uso crônico de corticoide, e o sítio primário dessa febre está em outro local, porque ela tem distúrbio de comportamento, agressividade, enfim, parece mais um quadro central, neurológico central, né? Aí vem aí as encefalites, as meningoencefalites, e aí tuberculose eu acho que é sempre uma boa deixa, como o Henrique falou, né, pelo curso crônico aí de 3 meses, mas me chamou muita atenção esse quadro aí do quadril. Ela deve ter uma ressonância, não é? Sim, temos a resposta disso depois. Já tem? Tá. Tinha os sinais meníngeos? Não, pensando numa... Na admissão não foi descrita, doutor. E na evolução? Também não. Não, né? No meu exame físico que eu cheguei depois, né? Depois de alguns sim. dias que a gente foi chamada. Então, eu vou passar minha impressão depois, na hora que a gente chegou. Tá. Não tinha sintoma respiratório, né, Marjorie? Não tinha, não é isso? Você Não falou? tinha, né? Não tinha nenhum sintoma respiratório. Silvinha, nossa outra infectologista na reunião, só não precisa ir para frente. Só com essa história, exame físico, o que um infectologista pensaria, além do que a gente falou? A ausculta cardíaca era normal. Sim, a ausculta cardíaca normal. E não teve Covid. Não teve Covid. E a análise da placenta, foi feita análise da placenta, alguma coisa do natimorto. Não tem prontuário, doutora. Foi na Unifesp que ela foi internada? Foi na Unifesp. Eu não achei, posso reolhar, mas não foi, na evolução não foi descrita. Que é muito dramático, né? Perdeu um bebezinho assim, 34 semanas. Acho que era uma coisa importante da gente procurar também, mesmo que o diagnóstico não tenha nada a ver, mas futuramente se a gente pudesse ver o que aconteceu com esse bebê, né? Trombose placentária, alguma outra coisa assim. Ela foi vacinada para Covid? Não sei lhe informar. Acho que dá assim. Alguém tem mais alguma ideia, Gama? E ela é uma paciente que mesmo durante a gestação, ela ficou com asa? Isso, durante a gestação ela ficou com asa, não foi suspensa. Porque a nossa rotina não é essa, né? É suspender a asa, né? E deixar o paciente com prednisona, embora a gente veja aí outros
consenso e outros serviços que parece que a asa, não é, por exemplo, pelo menos no lúpus, a azatioprina não interfere, não é, com o ciclo gravídico, não é, desses pacientes, mas a rotina lá da casinha da hepatite, nas hepatites autoimunes, confirmou gravidez, né? Suspende asa, deixa só com corticoide e reintroduz, obviamente, a azatioprina no pós-parto, caso essa paciente não venha a amamentar, né? E ela ficou o tempo todo com asa ao longo da gestação, né? Sim, doutor, eu tô com a gastrofolha aqui na foto. Sim. Aí tem em abril, de 26 de abril, azatioprina 125. Aí tem a gravidez aqui no dia 14/7. Aí tem a minha consulta até no dia 3 de maio, que mantém o azatioprina 125 mais PRED de 20. No dia 19/10 também, azatioprina 125 e PRED de 15. E no dia 1º/10, no em outubro, no caso, né, também, 125 e 20 de PRED. Perfeito. E na última. Uma outra coisa que a gente poderia pensar, assim, só para abrir um diagnóstico diferencial, imaginemos que ela tivesse um foco infeccioso primário ali do quadril, né, fazendo um quadro de osteomielite, evoluindo com febre crônica, limitação, claudicação ali coxo-femoral, né, e esse corticoide pudesse ser a causa do distúrbio de comportamento dessa paciente. A gente sabe que corticoide é uma causa indutora de psicose, né? Medicamentos que podem induzir psicose, corticoide está aí nessa relação. Mas, geralmente, esses quadros de agressividade ou símile a uma psicose induzida por corticoide, geralmente ocorre no início do tratamento, nas primeiras semanas de tratamento, né? E ela já vinha usando esse corticoide há alguns meses, não é isso? Sim, já. Ela era uma paciente que sempre precisava de corticoide. Então, porque essa possibilidade é pouco, acho que é improvável, digamos assim, né? Então, acho que tudo conspira mesmo que talvez ela tenha dois quadros infecciosos, ou um só, e ali no osso também a tuberculose, né, de quadril, ela faz uma doença, né, com uma tuberculose miliar, e aí faz invasão ali neurológica central. Não sei, eu acho que, mas que é uma síndrome infecciosa com repercussão sistêmica, eu acho que está mais ou menos, acho que mais ou menos claro, né? E me chamou a atenção a biópsia hepática daquela paciente, que ela tem uma hepatite de interface moderada, né, uma atividade parenquimatose intensa e uma colangite linfocítica, não é? Sim. Né? Mas eu não lembro se ela tinha enzimas canaliculares elevadas. Ela, na verdade, eu não sei como é que era em 2015, mas agora ela cursava com enzimas canaliculares aumentadas. No Aumentadas? decorrer de 2020, 2021, ela chegou até a usar o Sacol por conta dessas alterações Porque se a gente pensar nessa possibilidade, embora a colangite linfocítica não seja, né, uma marca exclusiva da CBP, com as enzimas canaliculares elevadas da agora, mais aquele achado da biópsia, talvez a gente estivesse falando também de uma paciente com sobreposição, né? Enfim. Era isso que eu ia te perguntar, se você valorizaria esse achado histológico ou não. Mas como a Marjorie disse que na época não tinha mais a informação das colestáticas, né? Em 2015 eu não tenho, mas em 2020 e 2021 ela tinha colestase sim, e que chegou a usar o Sacol. Perfeito. Ela tinha, posso até te falar o valor aqui, ela tinha fosfatase em 5/10/2020, a gama-GT de 298, e a fosfatase que estava de 151 em dezembro, e estava usando o Sacol. Aí nessa época também aqui, final de 2020, ela até já fez uma hepatite, né? Ela fez um TGO de 439 e um TGP de 359 nesse período também. Tá. Em uso das medicações, corticoide e asa. Estava com asa 125, PRED de 20 e o Sacol nesse período. Mas como eu falei, ela tinha uma má adesão terapêutica. Tá, perfeito. E ela já estava febril nessa época em que as transaminases se elevaram mais e as colestáticas também, né? Não, isso aqui que eu tô falando é de 2020. 2020. Quadro pregresso. Desculpa. É o histórico dela. Só para efeito de finalizar isso, que eu acho que o caso tem coisa mais interessante, mas ela tinha um perfil de autoanticorpos, que acho que você acabou não falando.
Doutor, eu acho que tinha, mas não coloquei, não foi? Não foi descrito lá. Vou ficar devendo. Tá. Não, vou ficar devendo. Mas você não tem aí, Não né? tenho, não tenho. Tá, Não tá. tenho aqui. Então vamos em frente? Então a Vamos. gente considera que tu ficaste só com o diagnóstico de hepatite autoimune, né? Sim, Tá. sim. Ela seguiu, esses foram os exames laboratoriais no dia 4 de novembro. Então, HB de 12,6, HT de 36,7, leuco de 6.010, com plaqueta de 310.000, função renal preservada, sódio de 139, potássio de 3,3, cálcio total de 8,4, um VHS de 32, bilirrubina total de 0,69, com direta de 0,35, TGO de 35, TGP de 38, fosfatado de 110, GGT de 234, INR de 1,15 e TTPA de 1,05, albumina de 4,3. Também foram feitos alguns exames, né, rápidos, com beta-HCG negativo, teste rápido para HIV negativo e VDRL negativo. E aí, Henrique? Ajudou os seus diagnósticos? Não, professor, na verdade, acho que não mudou muita coisa, não. O que chama atenção é essa linfopenia aí, né, de 234, né, Marjorie? Sim, tinha linfopenia. Uma linfopenia, mas o resto dos exames, ela tá até que, acho que essa TGP talvez um pouquinho mais tocada, né? Eu não sei, talvez pela nossa referência um pouquinho mais no limite superior, mas o resto, O fígado tá bom, né? sim. Uhum. Sim. Ela não é uma paciente cirrótica, né? Eu até pensei, talvez se essa plaqueta não tivesse um pouco mais aumentada em relação ao basal, mas não é cirrótica. Não, ela tem aquela. A gente, assim, não sei como é que ela evoluiu, porque ela tinha uma péssima adesão terapêutica e tem um F3, né? Mas a gente tem nenhum estigma, tudo. A gente considera ela como não cirrótica. Sim. Antes ela já tinha linfopenia? Doutora, não. Antes os exames dela eram normais. Não tinha alteração no hemograma prévio dela, do ambulatório. Aí, se a gente olhar para essa linfopenia, que é significativa, né, de 234 linfócitos, ela tem aí duas possibilidades, aí, ou seja, o corticoide por si só faz, e a suspeita que é a mais que a gente está levantando aqui de uma tuberculose, estaria aí também, né, dentro dessa possibilidade, né? Seriam possibilidades aí para tentar buscar esse achado aqui, que é o mais relevante dos exames que a Marjorie colocou aqui iniciais, né, já que a VHS está pouco expressiva, as bilirrubinas na TGBO, TGP está ali quase no limite do normal, e uma gama GT só de 234, uma FA que é quase normal, 105 para 110, né? Então talvez aí, quem sabe daqui a pouco, tuberculose não vai chegando aí no próximo à Silvinha, né? Caberiam outros diagnósticos de infecciosos aí, Silvinha, Henrique? Eu perguntei de ecocardiograma, porque ela passou por intervenção, né? Assim, ela teve parto normal, mas teve laceração de períneo e febre pós-internação. Então, eu ficaria de olho em endocardite também, com outros focos, artrite séptica, talvez ultrassom de Quadril, né? quadril, e, sinceramente eu fiquei pensando se ela no exame abdominal ela não tinha defesa, não, né? Não, tava na admissão, ele não descrevia. Eu fiquei pensando até no começo numa peritonite ali, alguma outra coisa, mas essa parece uma psicose, né? Assim, é incrível que a gente fica vendo a pessoa tá há 3 meses com febre, emagreceu muito, emagreceu acho que mais de 10% do peso, evoluiu com desorientação e o tratamento básico e que é universal é haloperidol, né?
é meio desesperador, mas Numa paciente imunodeprimida, né? Ninguém pôs ela para dentro antes. Não sei onde ela foi atendida, mas é uma falta total de noção, né? acho que a gente perdeu o medo de, não sei, pouco amor ao CRM, talvez. 2 meses de febre numa imunossuprimida e não internar nenhuma vez é muito complicado. Bom, vamos em frente, Marjorie. Vamos. Bom, eles inicialmente, por conta dessas alterações, né, de comportamento, iniciou com a tomografia também na admissão, em que foi evidenciado apagamento difuso dos sulcos e giros cerebrais bilateralmente, sendo mais evidente à direita, sugerindo edema cerebral. Podemos seguir? Sim. Foi realizado um líquor também admissional. Oi? Eu acho assim que numa paciente imunossuprimida, a gente tinha que considerar a infecção fúngica também. Cripto, a gente tem visto alguns casos de neurocriptococose aqui. Acho que eu já falei em uma outra reunião que teve que, não sei se é por causa da substituição da massa florestal daqui, por eucalipto, a gente está vendo cada vez mais criptococos entre os nossos pacientes não imunocomprometidos por AIDS, sabe? E tanto pulmonar quanto neurocripto, sepse por fungemia mesmo. Acho que essas são as que a gente mais vê aqui. E então, agora ainda vendo esse edema difuso, eu acho que teria que entrar entre os diagnósticos diferenciais também. Certo. Posso seguir? É isso aí. Vamos em frente? Bom, o líquor dela realizado na admissão foi feito glicose de 36, proteína de 93 elevada, lactato de 39, incolor e límpido, celularidade de 37, com 62% de linfócitos e 32% de neutrófilos. Pressão de abertura 21, pressão final de 10, VDRL não reagente, bar negativo, fungo negativo, cripto negativo e gram negativo. Associação proteico-citológica. Isso. Hipóteses? Henrique? Não tinha Gene Expert, não, Marjorie? Nesse admissional ainda não. Não tinha o quê, Henrique? Desculpa. O Gene Expert. Ah. Professor, é um paciente que vem aí com aumento de celularidade, com predomínio de linfomono, né? Uma proteína aumentada, uma glicose um pouquinho, uma glicose baixa. Isso. Favorecendo o diagnóstico de tuberculose, né? Não tem a pressão de abertura, né? Já que a doutora Silvia pensou na... 21. Ah, tá, perdão, não tinha visto. Eu acho que ainda pelas características desse líquor ainda, eu fico com ele, professor. É isso, Silvinha? Essa glicemia, essa glicose no líquor está baixa, não é? Quando você compara um todo, você olhar, ela tem menos de 50% da glicemia, provavelmente, né? Deveria ter pelo menos 2/3, né? Exatamente. Então tem uma hipoglicorraquia, não é? Tem uma linfocitose aí de 62%, né? Quer dizer, as coisas parecem ser configurar mesmo aí a ideia de uma tuberculose, né? E com edema cerebral a gente já pensa em meningoencefalite. Exatamente. E aí isso daqui deve ser só são só as pesquisas diretas, né? Aí a gente teria que esperar as culturas também. E aí, eu não sei se vocês têm teste rápido para cripto, para antígeno criptocócico. Não sei. Aí, esse daí ou é a pesquisa direta ou é o teste rápido para cripto, mas se for pesquisa direta, acho que uns 65, 85% de sensibilidade também.
Vamos ver o que a neurologia falou. Bom, antes disso foi também realizado uma tomografia de tórax no dia 5, no dia seguinte, onde foi a despeito da ausência de sintomas respiratórios, mas como vinha com a febre mais arrastada há cerca Olha de que 3 meses, legal. Ah, TC de tórax múltiplos micronódulos com predomínio centrolobular, por vezes em árvore em brotamento, com distribuição difusa e bilateral, sugestivo de processo inflamatório infeccioso. No contexto de imunossupressão, tais achados podem corresponder a processo inflamatório infeccioso com disseminação hematogênica, interroga a tuberculose miliar. E aí, após essa tomografia, aqui só coloquei a imagem também, os recortes dela, da tomografia do dia 5. perfeito. E do quadril foi feito? Vamos chegar, acho que é a próxima. Deixa eu ver se é a próxima. Pronto. Na ressonância também do quadril foi evidenciado achados compatíveis com sacroileite inflamatória de etiologia a esclarecer, podendo ser considerada etiologia infecciosa dentro dos diagnósticos diferenciais, na dependência de correlação clínica. Ô, E Marjorie, eu aí, não com entendi isso, por que fizeram uma tomografia de tórax. então, eu acho que foi no contexto mesmo do quadro de pensando em tuberculose, né? Tinha Ah, um líquido sugestivo de acometimento do sistema nervoso central, tinha um paciente com história de emagrecimento e febre também há cerca de 3 meses, e aí ele nem tem raio-x dela da admissão, eles partiram logo para uma tomografia, a despeito da ausência de sintomas respiratórios. entendi, beleza. Perfeito. Aí com isso, Finalmente, o sinal da Silvinha, ela falou da última reunião, né? É É a bastante sugestivo, né? árvore em brotamento, né? Mas parece que tem um pouquinho de vidro fosco também, né? Assim, bem discreto, mas tem no do quadrante superior direito. E aqui não está muito caracterizada a árvore em brotamento na inferior direita também, mas está começando a querer esboçar umas folhinhas. E os galhos são os. Se bem que isso daí é vaso, né? Mas que às vezes tem os bronquíolos preenchidos por secreção e ficam as folhinhas na periferia, assim. Os galinhos com a periferia. E vocês viram assim, o pessoal partiu direto para a tomografia de tórax por causa da febre prolongada, tudo, mas será que não lembraram de pedir Ginexpert no líquor, né? Sendo que a principal queixa da paciente na internação foi por descompensação neurológica, né? sim. Não sei se é que ainda não apareceu o Ginexpert no primeiro líquor ou se não foi pedido. Então, no segundo líquido que eu vou mostrar pra frente, aí aparece, mas no primeiro não tinha descrição. Bom, aí nesse contexto, o que é que eles fizeram? I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Pediram interconsulta da gente. Aí foi aqui agora que a gente entrou. Então, pediram interconsulta da neurologia e interconsulta da gastroenterologia. A neurologia foi avaliada logo na admissão também, né? Depois de tudo, porque foi bem rápido, né? Então, no dia 4, ela entrou, fez a tomografia, fez o líquido, exames laboratoriais, saiu o resultado, e a neuro no dia 5 já sugeriu o início do esquema HIP. Por 12 meses, sugeriu introduzir dexametasona, nesse esquema que está descrito aqui, venoso, por 2 semanas, depois fazer uma redução gradual a cada semana e manter por 4 miligramas oral posteriormente. Não foi iniciado nesse dia 5, e a interconsulta da gastro, eles interrogaram algumas coisas, né? Então, o paciente fazia uso da imunossupressão, da azathioprina. Então, o que é que a gente vai fazer com a imunossupressão prévia do paciente? O esquema RP, nesse contexto, ele é autorizado? Qual vai ser o esquema? Vai ser o esquema RP? Vai ser o esquema alternativo, caso, né, se configure a necessidade de indicação como foi feita pela neurologia? Quais cuidados devemos ter em relação à hepatite autoimune para evitar o FLE e como identificar? E quando é que a gente
introduzindo o RIPE por durante 12 meses, quando é que a gente vai retornar a azatioprina e todas a imunossupressão pré-hepatite autoimune que ela usava previamente, após o controle do quadro infeccioso, 1 mês, 2 meses, quanto tempo será necessário para a reintrodução do medicamento, da imunossupressão? A gente teria mais alguma dúvida? Vocês, em relação ao que a Marjorie pensou na interconsulta? Como é que a gente conseguiria ajudá-la a responder as perguntas? Então, ela ficou como... Só voltando... Volta só uns 2 slidezinhos, Marjorie. Qual? Que da neuro? Ah, não, tá. A neuro aí já sugeriu de cara um De tratamento para cara. TB, né? Exatamente isso, doutora. A gente ficou um pouco receoso, assim, mas a cronologia foi exatamente essa. Dia 5 foi uma sexta-feira, quando eles avaliaram. Foi chamada a DIPA, mas aí teve uma latência, então a DIPA só acabou avaliando na segunda ou terça-feira, quando alguns outros exames acabaram saindo no final de semana também. Então, essa avaliação aí foi no dia quinta ou sexta-feira. A DIPA foi chamada, mas só avaliou posteriormente. Tá. E aí o pessoal já entrou direto com... Não, na sexta-feira não foi introduzido o esquema, apesar da orientação da neurologia, e ela ficou sexta, sábado, domingo, segunda e na terça-feira que foi introduzido o esquema que eu vou conversar mais adiante. Após nossa resposta também, que, né, qual seria, se ia introduzir o esquema alternativo, se não ia. Posso dar uma comentada agora? Sim? Então, assim, é muito, 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 muito possível e é muito provável que seja neuro-TB. A paciente imunossuprimida, se a gente pensar que 30% da população mundial já entrou em contato com Mycobacterium tuberculosis, e numa paciente em imunossupressão importante, que num pós-parto complicado, evolui com febre 1 mês. Se ela internou em julho, em agosto ela começou a ter sintomas, e em novembro ela foi internada. Então, em agosto ela começa a ter febre de mais de 3 semanas. Se a gente fosse pensar numa sintomática respiratória, febre de tosse por mais de 3 semanas, com febre, perda de peso, ela fecharia critério. Ela não é sintomática respiratória, mas ela é sintomática neurosintomática, com febre há 3 semanas, perda de peso importante, com líquor, com predomínio de linfomononuclear, consumo de glicose, fungo, talvez a gente não visse tanto o consumo de glicose, né? Até pode ter se a linforraquia for alta, mas a gente vê mais consumo de glicose em TB, linforraquia alta, aquele negócio do cloreto, antigamente pensavam que cloreto poderia ficar baixo no líquor, só que aí foram ver que é porque a pessoa vomita muito, e o cloreto baixa no líquor e baixa no soro também, né? Então, não se usa mais cloreto. Numa paciente nessa situação, o Henrique estranhou que não pediram Ginexpert no primeiro líquor, e seria mesmo recomendável fazer Ginexpert. E numa paciente nesse nível de gravidade, a gente introduziria o esquema RIP até prove o contrário. E às vezes a gente chama, eu acho que eu já falei isso também, às vezes a gente chama esquema killer. Você começa a tratar tudo porque você pode perder a paciente rápido também, se você não iniciar. E depois você vai tirando conforme você vai excluindo diagnósticos, né? Então, não tem interação muito prevista com azatioprina. O corticoide, que se ela continua usando, é até protetor, porque vai diminuir a reação inflamatória conforme vai se reconstituindo o sistema imunológico. E o problema é o esquema básico numa paciente hepatopata, mas ela não é cirrótica, não está com aminotransferases acima de 3 a 5 vezes o limite superior do normal.
Então, e a rifampicina é muito importante para o esquema, é o mais importante. Então, eu acho que eu entraria com o RIP mesmo, e conforme fosse excluindo outros diagnósticos, ou eu manteria o RIP, ou se excluísse TB, eu retiraria posteriormente, se achasse algum outro diagnóstico. Aí o Mas, tratamento seria. ô, Silvinha, mas aí nesse momento recomenda-se suspender a asa e deixar ela só com a prednisona, né? Por causa por causa de tentar melhorar o prognóstico da Exatamente, tuberculose, né? exatamente, exatamente. Mas também, Gama, assim, vai depender da situação do fígado dela. Mas, por exemplo, não é uma paciente cirrótica. Sim, sim, sim. Eu acho que existe possibilidade de diminuir a imunossupressão, né? E talvez deixar com corticoide só, e que já vai ser protetor para PAC-meninge, né? E para hidrocefalia, e acompanhar a paciente e talvez assim, se ela precisar muito, muito para tratamento da hepatite autoimune, aí eu acho que depois de pelo menos da fase intensiva de 2 meses, ou talvez 2 meses mais um mês de rifampicina isoniazida, se tiver tudo bem da parte da TB, talvez possa ser liberada a azathioprina, né? Como, por exemplo, nos casos de tratamento de tuberculose ou profilaxia de TB latente em paciente que vai fazer imunossupressão para doença inflamatória intestinal. Mas essa paciente tem que ser acompanhada de perto para ver a evolução clínica, PCR mensal, pelo menos no acompanhamento. Tem que, mesmo ela sendo TB miliar, que a gente não espera que elimine bar no escarro, porque você não tem cavitação por onde vai eliminar o bar, mas a gente pediria o bar no escarro também. E se viesse positiva a pesquisa, esse bar tem que ser repetido mensalmente até que ele se negative. Essa paciente, sendo tuberculose extrapulmonar, ela tem indicação do material ir para a cultura de cara. Além de pedir o GeneXpert, que vai detectar a resistência à rifampicina, a gente deve pedir cultura também, porque às vezes ela tem outras resistências que não só a rifampicina, e talvez ela vá precisar de esquemas alternativos, não alternativos no sentido de prevenção da hepatotoxicidade, mas para alternativo no sentido de tratar resistências, Mycobacterium tuberculosis multiresistente, né? E aí a gente tem que alterar o esquema. Então, fora o GeneXpert, que vai detectar resistência à rifampicina, esse líquor tem que ir para a cultura desde o início, porque a tuberculose extrapulmonar pode até falar disseminada, né? Porque se a gente pensar que tem ali na articulação, tem no pulmão e tem meningia, né? Já pode falar disseminada. Então, vai para a cultura, vai para a GeneXpert, e se em 2 meses, como a gente já vai ter a cultura e já tem o GeneXpert, a gente já vai saber se é resistente à rifampicina ou não desde o início. E aí as outras drogas, em até 2 meses, deve sair o resultado do teste de resistência. 2 meses é o prazo que a gente dá de tratamento para caso a pessoa não responda. Numa tuberculose pulmonar, por exemplo, se ela não respondeu em 2 meses, o bar continua positivo, aí a gente tem que mandar o escarro para cultura. Mas isso numa tuberculose pulmonar normal. Numa TB extrapulmonar, se você tem material para enviar, envie desde o início para cultura, né? E eu começaria o tratamento dela também, mesmo empiricamente ainda. As Perfeito. perguntas foram respondidas, Márcia? Sim, todas. Alguém ficou com mais alguma pergunta? Se tivesse na interconsulta, do que fazer com essa paciente em relação à hepatite autoimune e a introdução do esquema?
Vamos aproveitar a Silvinha. Então vamos em frente, Margarida. Bom, então, como eu estava falando, foi dia 5, foi uma sexta-feira, e dia 6, 7, 8 foi sábado, domingo, segunda, respectivamente. Ela evoluiu de forma desfavorável. Então, no dia 6, ela estava sonolenta, mas orientada no tempo e espaço, pouco colaborativa, fala linguagem preservada, fluente, compreende, nomeia e repete, sem perda da atenção ou extinção de modalidades sensoriais. No dia 8, ela já estava com piora do estado geral, agitação psicomotora no período noturno, com necessidade de AUDA e IM, alternando períodos de sonolência, pico febril 37,9. No momento da avaliação no dia 8, estava confusa, de difícil interação com o examinador, sem déficits focais aparentes, recusou a dieta, foi avaliado pela neuroclínica, solicitado nova tomografia e nova coleta de líquor. Devido à piora neurológica, optado por iniciar empiricamente o RIP. E aí foi realizada a tomografia, comparando o dia 4 da admissão com o dia 9, foi evidenciado pequena dilatação ventricular em comparação dos dois exames, sem conduta no momento. E foi realizada o líquor, né, no dia 9 de novembro, com positivo e rifampicina sensível, positivo para tuberculose. E aí veio a IC da DIPA. No dia 9, orientou colocar a dexametasona. O RIP, inicialmente, eles colocaram a dose de 3 comprimidos, até na outra vez que eu apresentei esse caso, estava com 3 comprimidos, mas posteriormente, depois de uns 5 dias, eles já mudaram para 4 comprimidos e levofloxacina. E aí, Henrique, Professor, eu acho que esperava mesmo? a gente sempre tem que se atentar aí na correção do número de comprimidos do RIP, viu? Porque a gente sempre fica naquele olhômetro, né? Ah, a paciente pesa mais de 50 quilos, então 4 comprimidos. Mas, anteriormente, essa paciente aí estava com subdose. Provavelmente pesava mais de 50 quilos. E aí eu sempre fico aqui nessa dúvida em relação ao levofloxacino. Porque aqui na escola o pessoal faz um esquema diferente, eles colocam de vez em quando até linezolida. Linezolida foi prescrito, porém está indisponível no hospital, então não está se fazendo uso. É um esquema que eu não conheço, professor. Tanto é que da última vez que eu apresentei também, eles orientaram a colocar levo, fazer até, acho que cipro via retal, por aumentar a absorção. Eu não tenho muita experiência com esse esquema que o pessoal da TIPA faz aqui, é diferente do que eu sou acostumado. O levo também, eu não sabia que era rotina daí colocar, mas não é uma droga habitualmente indicada de cara, assim, fazer associação, porque o RIP, ele já pega bem o sistema nervoso central, é o esquema básico recomendado para meningoencefalite. Em alguns casos que o paciente não consegue via enteral para medicação do esquema básico, aí o pessoal deixa linezolida, levofloxacina. A linezolida é um dos medicamentos usados em TB, em algumas tuberculoses resistentes, mas aqui a gente usa também o esquema básico de início, assim. E não sei se vocês viram que já estava começando a alterar o ventrículo dessa paciente. Então, tem que cuidar muito. Essa paciente vai ter que ser monitorizada para hipertensão intracraniana, se ela começar a fazer diplopia, outras coisas ao longo do acompanhamento. Tem que retomografar ou refazer a ressonância para ver se não está fazendo hipertensão intracraniana, hidrocefalia não comunicante, para ver se não tem que drenar, né? Mas quanto ao esquema, eu deixaria um RIP mesmo, ainda mais que é sensível à rifampicina. E só se. Mas o levo foi via oral também que colocaram? Sim. Porque uma justificativa, talvez, para associar a levofloxacino seria se ela não tivesse a via enteral tolerando bem. Aí o levo você faria EV e ajudaria um pouco, né? Mas talvez
É que a experiência do pessoal da Escola Paulista é muito grande também, né? Eu não vou contestar, porque eles são muito bons. Agora, aqui a gente não costuma associar leve quando a via integral tá boa. A dexametasona a Entendi gente nem em Botucatu, né, Henrique? Em Botucatu também não. a dexametasona a gente faz 10 miligramas de ataque, aí depois a gente passa 4 miligramas de 6 em 6, 8 em 8 horas, vai fazendo daquela dose 0,4 miligramas, depois 0,3 por quilo, e aí a gente deixa, quando a via integral tá boa e o paciente estável clinicamente, a gente deixa 20 miligramas até completar 8 semanas, justamente para evitar ataque meníngeo e hidrocefalia não comunicante, pela reação inflamatória e às vezes complicação de pares cranianos também, né? Reação inflamatória principalmente em parte baixa do sistema nervoso central. E aí, Marjorie, temos evolução? Bom, seguindo, então a paciente no dia 9 teve a introdução do esquema, a transaminase estava TGO de 47, TGP de 52, gama de T de 410, fosfatase alcalina de 154, INR de 1,06, albumina a gente tem aqui do dia seguinte, que estava de 4,1 e bilirrubinas normais. Então esse era o parâmetro dela e aí a gente começou a seguir. Como essa paciente evoluiu, tá? Então, assim, ela evoluiu de forma no dia 11 desfavorável, com rebaixamento do nível de consciência e anisocoria, e teve crises focais no eletrocefalograma e foi entubada no dia 11. A evolução dos exames aqui pra gente, da parte do fígado, persistiu estáveis. Então, hoje é dia 23, a gente tem exames do dia 21, de TGO, TGP, TGO de 54, TGP de 54, e a gama GT aqui embaixo no dia 18, de 567, fosfatase de 240. Ela tem o INR também, aqui foi do dia 21, de 0,93. Do dia 18, temos uma albumina de 2,6 e uma bilirrubina também normal. Então, do ponto de vista do fígado, ela não teve nenhuma alteração significativa de transaminases nem de função. O PCR dela está caindo progressivamente. Então, no PCR do dia 18 estava de 155 e o PCR do dia 23 de hoje é de 50. Porém, a neurocirurgia hoje interviu, tá? Então, foi realizada uma tomografia de crânio que viu aumento do ventricular e colocação de uma PIC com DVE frontal à direita. E aí, esse exame acabou de sair também agora de noite, do líquor dela, que foi coletado durante a drenagem, né, e colocação do PIC. Um aspecto opalescente, cor xantocrômico, cor pós-centrifugação incolor. Células 36, 41 de linfócitos, 6 de mono, 52 de neutrófilos, 1 de plasmócitos. Hemácias 390, glicose de 59, proteína de 62, lactato de 46, gram raros leucócitos e ausência de bactérias coradas pelo gram. E a paciente hoje está grave ainda, bastante grave. A parte neurológica dela está em RAIS -5, sedada com propofol, fentanil, midazolam, está com diazepam, por conta das crises convulsivas que ela teve, com leve tiracetam, topiramato também. As pupilas estavam isofotorreagentes. A avaliação cardiovascular, ela sem alteração, daqui bolhas normais fonéticas, sem sopros, e está com nora 0,13 e um lactato de 9. Da reumato, ela não tem nada, não? Reumato? Pensar em outras coisas associadas, do sistema nervoso central, alguma vasculite, alguma outra coisa. Não tem, doutora, nenhuma avaliação, ainda a gente não pensou no quadro de chamar reumato, não foi chamado em nenhum contexto, não. É que, assim, se a gente olhar só o ventrículo, dá a impressão de que não é muito grande, Não, né? eu também não achei, doutora. Só que olha, assim, O que a gente... edema.
a gente quer dar infecto, quando a gente olha uma tomografia dessa, a gente fala assim, meu Deus, olha o edema, porque não tem um giro, um sulco visível, né? Uhum. Então, o edema deve estar monstruoso, assim, É, eu, comprimindo tudo, mas... eu peguei o corte que eu achei o ventrículo maior, que foi esse. Então, não tinha. Realmente eu não achei tanto também, não. Mas o edema tá bem importante. E ela continua com dexametasona, Continua com Dexa, 20 miligramas, e com esquema RP e com levo. tá dose alta, tudo, acho que tudo que pode ser feito já está sendo feito, né? E infelizmente a gente não tem ainda a melhora da paciente. Dá uma perguntada se ela, assim, tentar descobrir na família, na história, ou com os outros médicos que estão acompanhando, se ela teve Covid, se ela foi vacinada contra Covid, sorologia para aspergilos, eu acho que vale a pena, já que ela está entubada, de repente, pesquisa de galactomanana, para ver se não tem chance de aspergilose, algum outro fungo associado. Ela é imunodeprimida, ela tinha que ver as culturas do líquor para criptococcus também, porque acho que aquilo lá foi só pesquisa direta mesmo. Sim. Então, criptococcus costuma fazer muito mais hipertensão intracraniana e edema cerebral. E é uma meningoencefalite. E criptococcus faz meningoencefalite também, né? Uhum. Então, e vale a pena investigar isso aí. Outra causa associada, né, doutora? Por conta da não Alguma melhora. coisa a mais. Alguma coisa a mais. Uhum. E criptococcus cresce em 5 dias, provavelmente já cresceu. A gente faz parcial de 5 e 10 dias. O líquor no total fica uns 30 dias em cultura, 30 a 60 dias para descartar histoplasma, outra coisa, mas o criptococcus cresce muito rápido. Em 5 dias a gente tem a primeira parcial, em 10 dias a segunda parcial. Uhum. Acho que dá para dar uma olhada no laboratório. Se Tá, não tiverem mandado para a cultura, acho que tem que mandar. tá. O que te Doutora, incomoda? você. Pode falar, Margem. Eu ia perguntar para a Silvinha o que incomoda ela, nesse caso. O que me incomoda E você acha que tem mais coisas. Foi o atomo que você não gostou? Foi é, essa, você esperaria uma melhora maior? é que agora olhando a gente vê que o edema tá brutal, né? Mas assim, ó, a hidrocefalia mesmo não tá muito grande, sabe? Agora o edema tá muito grande. E, e assim, se for só tuberculose, vai ser muito, muito grave. Por isso que acho que tem que, de todo jeito, afastar outras coisas. O que a gente mais vê em edema cerebral tão grande assim é neurocripto. Citomegalovírus, eu acho que tem que investigar também. Deixa eu ver o que mais. Agora, herpes vírus, será que tem aí PCR para outras coisas? Pensar em todas as causas de meningoencefalite linfocítica. Então, fungo e vírus, citomegalo. Citomegalo é muito possível de fazer uma lesão assim em sistema nervoso central. Eles não falam nada de periventriculite? Não, Não? não. Periventriculite, não. Nos lados da tomografia, nada. Não. Eu acho que aí deve ter algum laboratório. O Hospital do Rim tem antigenemia, né, para citomegalo. Uhum. Deve ter laboratório que faz PCR para citomegalo aí também. Os herpes vírus mesmo, herpes simplex, acho que devia fazer também. E até Epstein-Barr também, mas não tem lesão focal, assim, se bem que ela é imunodeprimida. É esse edema que incomoda, doutor.
esse edema está muito grande. Para quem já está usando corticoide, tudo, não está normal. E Doutora, talvez alguma vasculite com a reumato, ela tem Doppler de carótida, tudo. não. Dupla de carótida não. No sistema não tem. É que a gente está falando com uma super neuro aí também, né? Mas não sei, talvez investigar alguma coisinha a mais. A melhora iria ser esperada, por exemplo, a despeito da demora, né, entre aspas, de iniciar um esquema RP no dia 5 e tendo sido iniciado no dia 9 e ela tendo evoluído desfavorável no dia 11, em sendo entubada, o quão essa demora influenciou no desfecho desfavorável dela, por enquanto, e esse tempo de 9, 10, 11 iria ter algum efeito para não se fosse isoladamente a tuberculose? Ó, prejudicou, pode ter prejudicado, mas acho que o que mais prejudicou foram os 3 meses que ela ficou sem diagnóstico, sabe? Ela já vem há 3 meses descompensando. E agora o corpo perdeu toda a homeostase mesmo, todo o equilíbrio. Então, eu acho que mais do que esses 4 dias, 5 dias, eu acho que os 3 meses prejudicaram muito essa paciente. Entendi. Talvez o desfecho poderia ter sido muito melhor se com 1 mês de febre ela tivesse sido diagnosticada, sabe? É como o doutor Eduardo fala, a gente é o médico do dia seguinte, né? Então, para a gente fica tudo muito fácil olhar para trás e ver. Talvez com 1 mês de febre, ela não fosse ter nem TB miliar, nem líquor alterado, nem nada. O diagnóstico seria muito mais difícil, sabe? Mas talvez, talvez alguma coisa pudesse ter sido diferente, né? Eu acho que é isso. Mas não deixem de sugerir pesquisa de Sim. citomegalo, herpes, simplex, Epstein-Barr, Eu crítico, vou. líquor e histoplasma também, né? Certo. Poderia ser uma crítica essa doença ter feito. A gente está fazendo diagnóstico 5 anos depois do início da imunossupressão. As complicações de doenças infecto-contagiosas que não foram adequadamente triadas antes de começar o tratamento, elas têm um prazo mais comum de acontecer ou pode acontecer em qualquer momento do tratamento imunossupressor? Você tem uma coisa que eu estou aprendendo, é discutir caso com a imunologia, sabe? Então, por que eu perguntei daquela... Ela já tinha linfopenia antes? Porque eu acho que se a gente for pegar aqueles... Quantos linfócitos que ela está mesmo? Ela Tinha estava com 200, né? Na admissão. 254. 254. Se a gente pensar em 20% de CD4, 20% dos linfócitos totais é o estimado é mais ou menos a média de CD4. Se a gente pensar em 20% de CD4, a gente vai ter 54 de CD4. CD4 é fundamental para controlar a tuberculose, sabe? Então, ela já vai ter imunodepressão celular aí. E aí, e a azatioprina faz também alteração linfocitária, né? Ela predispõe depois a linfomas. Então, ela faz imunodesregulação celular. E aí eu acho que ela deve ter chegado num ponto de imunossupressão e descompensou por causa dessa gestação e desse parto complicado aí que ela teve, sabe? E agora, por exemplo, num HIV, 5 a 10 anos é o tempo esperado que a gente vê, é um tempo de evolução do normal, de você baixar o CD4 para um nível que comece a ter imunossupressão mais grave, né? Aí talvez dosar imunoglobulinas, mas não sei se vale a pena nessa altura do campeonato. Acho que mais prestar atenção na parte celular também.
Se a gente fosse fazer um teste tuberculínico dessa paciente, provavelmente ela seria negativa, porque ela já não tem mais imunorreação para formar granuloma e conter o Mycobacterium tuberculose, tanto que ela tem uma forma miliar de TB já. É TB disseminada mesmo, disseminação hematogênica. Então, eu acho que corresponde justamente agora, vamos ver, 2015, 6 anos depois que ela começou a imunossupressão, né? É o tempo que uma jovem levou para baixar o CD4 até esse ponto, né? Eu acho que é muito relacionado à imunidade celular dela mesmo. Mas, Silvinha, eu acho que o doutor Eduardo quis, talvez, eu entendi que talvez ele tivesse feito a seguinte pergunta: será que essa paciente, lá no início do diagnóstico da hepatite autoimune, ela foi triada para tuberculose latente? Né? Se tivesse sido, e tivesse feito o diagnóstico de tuberculose latente e feito profilaxia, né, da forma que se recomenda, ela evoluiria depois, né, desse período de 6 anos para fazer um quadro de imunossupressão tamanha a ponto de fazer uma tuberculose disseminada? Então, assim, que eu e o Henrique, a gente tinha até combinado de tentar fazer um protocolinho para esses casos de imunossupressão e a gente acaba não fazendo por conta da correria toda, mas eu acho que é muito importante a gente fazer. Ela tinha que ter, assim, se a gente for pensar tudo para trás agora, ela tinha que ter feito um teste tuberculínico, que talvez, digamos, a gente tem que fazer um teste tuberculínico, como a gente tem laboratório bom aí na Unifesp, provavelmente já deve ter condição de fazer IGRA para todo paciente pareado com teste tuberculínico, né? Lá em 2015 não tinha, mas agora provavelmente já tem. Então, dosagem de interferon gama, teste tuberculínico. Se o teste tuberculínico é negativo na primeira avaliação, pedir 3 a 5 semanas após um segundo teste tuberculínico para ver se não faz efeito booster, para verificação de resposta de memória imunológica. Se o teste tuberculínico booster positivar, tratar como tuberculose latente. Se continuar negativo, pacientes imunodeprimidos com perspectiva de acompanhamento e imunodepressão a longo prazo, seria recomendável repetir anualmente o teste tuberculínico. Então, raio-x de tórax, teste tuberculínico. Tudo negativo? Ok. Se tem lesão pulmonar calcificada, sem sinal de atividade, é prudente tratar como TB latente. Se tem sinal de lesão inflamatória, investigar tuberculose doença. Investigar exaustivamente tuberculose doença. E aí definir se vai tratar como TB doença ou TB latente. Aí, anualmente, repetir o teste. E, se alguma vez positivar o teste tuberculínico, lembrar que, para paciente imunodeprimido, 5 milímetros é positivo para todo mundo. Imunodeprimido pesado, assim, 5 milímetros já é indicativo de tratamento de TB latente, se não tiver evidência de doença. Não imunodeprimido, aí, dependendo das condições outras que tem nos algoritmos do Ministério da Saúde, considerar tratamento de TB latente para 10 milímetros acima, né? Mas nessa situação de imunodepressão, 5 milímetros acima já seria recomendado fazer tratamento de TB latente. A gente diminuiria em 65% o risco de manifestação de doença e principalmente a gente diminuiria o risco de manifestação de doença extrapulmonar tão grave desse jeito, né? Só que, de verdade, está incomodando a evolução muito ruim dela, com esse edema cerebral brutal, sabe? Daí eu acho que tem que investigar outras coisas. Fungo e outros vírus, especialmente herpes vírus.
E a Marjorie, nas interconsultas, eles pensaram em coisas a mais ou estão satisfeitos, é o pessoal da Infecto? Não, por enquanto é isso que a gente tem, doutor. A gente está esperando umas culturas realmente serem liberadas, mas até agora nada positivo. Aquela hora eu te interrompi, você ia fazer outra pergunta para a Silvia? Não, ia ser parecida, o da influência. E aí, pessoal, nós vamos aproveitar, agradecer a Professor, Marjorie, o Carlos. professor, só tirar uma dúvida, sendo médico no dia seguinte. O senhor suspenderia a azatioprina? O Henrique. Não. Professor, sendo médico do dia seguinte, é que o senhor suspenderia a azatioprina na gestação? Então, a gente tem. Eu acho que a Marjorie acabou vendo essas coisas de gravidez um pouco, faz um semestre passado, né, que saiu uma publicação no Hepatology, eu acho que sugerindo que se mantivesse, né? Não havia nenhum motivo, exatamente. pelo menos, para essa nossa recomendação de tirar a asa, aparentemente estava começando a ficar meio desnecessário, mas é uma boa pergunta, Henrique. O ASLD, ele fala que tem um efeito teratogênico, principalmente com mudongos, porém o efeito em humanos não foi bem evidenciado. Tem excreção no leite materno, mas é em pouca quantidade. Então, o ASLD, ultimamente, ele sugere que pode manter sem nenhum prejuízo, considerando o contexto da paciente, né? Então, considerando aquela paciente que está ou não compensada, ou então possível flare, as transaminases estão elevadas. Então, ele dá essa possibilidade. Porque quando a gente olha para o uso da azatioprina em pacientes com lúpus, a reumatologia nunca suspende, porque ela considera a azatioprina uma droga inócua na gestação, né? O único inconveniente é o risco de atrofia tímica, né? No recém-nato, o que aumentaria o risco de infecções, não a posteriori. Mas a gente sabe também que na hepatite autoimune, o período gravídico, ele deixa uma doença latente, subclínica. É mais comum que os pacientes evoluam com melhora clínica da história natural da hepatite autoimune do que fazer um flare, né? E aí a gente, assim, na rotina do que a gente faz até hoje, baseado até, obviamente, nas orientações do próprio serviço, é suspender a azatioprina e deixar com uma dose pequena de prednisona, né? Uma dose que é em torno ali de 20 miligramas de prednisona, né, ao longo da gestação. E quando a gente olha para esses prontuários de todas as pacientes que ficaram grávidas, a gente vê como elas ficam tão bonitinhas ali, com transaminases absolutamente normais ao longo da gestação, né? E sem a necessidade da azatioprina. É claro que se houver flare e tudo mais, você vai, né, acrescentar imunossupressor, né? Eu não acho que a azatioprina nessa paciente tenha sido um fator de agravamento para que ela fizesse no pós-parto o quadro infeccioso que ela fez. Mas eu só estranhei ela ter mantido a asa quando a rotina habitual é suspender, né? Até então, né? Eu acho que até foi uma discussão que eu tive com a doutora Maria Lúcia, que ela me mandou até o ASLD para dar uma lidinha. Aí tinha isso escrito, né? A gente deu uma revisada e a gente acabou mantendo. Tá. Mas realmente, de rotina, a gente costuma tirar lá. Essa paciente Exatamente. que a gente foi revisar tudo, a gente optou por manter. Marjorie, vai atrás da patologia do feto e da placenta dessa paciente também. Eu vou dar uma olhadinha aqui também no sistema para ver se tem alguma coisa em relação a isso. Voltar para junho. E sabe o que eu estou pensando agora, que vocês falando de imunossupressão e diminuir a imunossupressão, será que essa paciente não está fazendo como se fosse uma reconstituição imune? A asa foi suspensa dela. Foi, suspensa. Logo na Será gestação. Será que ela não está fazendo alguma reconstituição imune, apesar de ser muito rápido, né? 14 dias, talvez, assim, depois da suspensão da asa, e ela melhorou da linfopenia?
Vou checar. Porque se ela aí, digamos que a gente tenha suspendido a asa e ela esteja fazendo reconstituição imune, melhorando os linfócitos, ela pode aumentar a reação inflamatória do sistema nervoso central e evoluir com uma meningoencefalite desse jeito, né? Agora, quem que se atreve a imunossuprimir mais a paciente com tuberculose? É difícil, né? Muito legal. Gente, eu só vi que a Janinha está na reunião, e é uma das nossas experts em hepatite autoimune e gravidez. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Ela vai falar não. Não vai rolar, desculpa, não vai. Estou no escuro aqui do hospital. Não sei se você ouviu o final da discussão dos medicamentos na gravidez, da evolução da hepatite autoimune na grávida, aquelas coisas que você tinha visto nos primeiros casos que a gente teve. A gente viu é que elas iam bem a necessidade de suspender e elas iam bem na gravidez, né? Acho que era isso. Mas eu não sei, esse caso é estranho. A gente teve uns quadros de pré pós-transplante aqui. A neuro não falou nada sobre isso, sobre o pré. Está cortando a sua voz, mas acho que ela perguntou se a neuro... A relação à Marjorie, você ouviu? Oi. Não entendi a pergunta. A gente neuro? teve os quadros de prés no pós-transplante. Ah, sim. Prés. Não, pensaram nisso? Os pacientes Não. evoluíram exatamente assim. Não, é que até a neuro abordou recente, né, por conta desse edema cerebral, tudo, mas não foi levantado em nenhuma evolução recente a suspeita de prés, não. A gente perdeu 2, assim, bem parecido. Uhum. Em que situação, Jana, que fez press? Pós-transplante imediato. Quando entrar com a imunossupressão, fez. Tá ruim Tá ruim. o sinal dela. Então tá, querida. Depois você conta pra gente. Tá. Acho que o som dela tá ruim, né? Tá ruim. Bom, gente, vamos encerrar então. Muito obrigada pelo convite. Pelo caso, ficou legal. Silvinha, discussão. Bela discussão, Silvinha. O programa, quando as coisas são autoimunes, ele fica mais contente. Gente, depois eu vou compartilhar no grupo um guia rápido que o Ministério da Saúde liberou agora na verdade, tem a recomendação de TB de 2019 e tem um guiazinho rápido agora de manejo de tuberculose de 2021. Acabaram de liberar, porque tem um plano de erradicação da tuberculose, o plano de 2021 a 2024 ou 25, se eu não me engano. E aí eu vou mandar para vocês. Vejam a descrição de meningo TB e de TB osteoarticular. É o que essa paciente teve. Perfeito, né? Perfeito. Aí eu vou mandar. E assim, até essa desorientação, é tudo que ela teve, né? Agora, Marjorie, só uma dúvida. A alteração da ressonância era só sacroiliaca, não tinha nada em quadril, né? E articulação coxofemoral, não, né? Ele pedia para complementar com articulação, com ressonância de articulação. Tá. Mas a descrição era sacroiliaca. Tá. E essa complementação não foi feita, né? Não, a paciente evoluiu muito grave. Sim. Perfeito. Nós vamos ter um protocolo, então, Errar Shiroma, no Mato Grosso, para acompanhamento de
imunossuprimidos e profilaxia. É isso? Até Esperamos. fevereiro de 2022 a gente faz, né, Henrique? Sim, doutora. Então, gente, obrigado. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Ângela. Obrigado, Silvinha. Obrigada. Abraço, Silvinha. Parabéns, Ângela. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, Natasha. Tchau, tchau. Nilma. Tchau, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, doutor Gama. Você não fica falando mal de mim para os pacientes, não, viu? Vitória. Tchau, Vituca. Vitória.